Tem uma outra pergunta do Facebook. Eu tenho uma tosse persistente que não melhora e o médico pediu um exame chamado espirometria. Poderia explicar para que serve? Sim, posso. O exame espirometria é um exame que você mede a sua capacidade pulmonar. São vários parâmetros de medição. E ali, através desses parâmetros, você consegue fazer um diagnóstico preciso do problema do paciente. Tosse persistente pode ser o primeiro sinal de broncoespasmo, ou seja, o brônquio ele começa a contrair e diminuir o fluxo de ar. O brônquio é aquela estrutura que nós temos no pulmão, que leva o ar do meio externo para o interior do pulmão. E se o brônquio ele começa a inflamar, a diminuir o calibre dele, a contrair, você não consegue respirar adequadamente. Aí você tem aqueles chiadinhos meio tipo miado de gato, por exemplo, entendeu? Que a pessoa começa a chiar e tal. Isso é um broncoespasmo. Mas às vezes nem o chiado aparece, é só a tosse persistente. Então, um dos exames para ver se você está com broncoespasmo é a espirometria. E a partir da espirometria a gente vai associar a outros exames, ao exame clínico, à história familiar, à história clínica também do paciente, tudo isso, para ver se é um exame alérgico ou não alérgico, né? Porque nem todo broncoespasmo é um processo alérgico. Você pode ter outros processos de origem irritativa, outros processos de origem infecciosa, né, que levam ao broncoespasmo. E a alergia é um deles, ou seja, a hipersensibilidade aos alérgicos, tá bom? Então é basicamente isso. É um exame fácil, não é um exame complexo, é um exame que você tem que fazer aquele sopra, né? Ou seja, pelo menos soprar durante 6 segundos, ajuda o fisioterapeuta a fazer isso, ou o médico que estiver fazendo. Aquele sopro realmente tem que ser tem que passar de 6 segundos, ou seja, você faz assim, e tem que dar 6 segundos, porque se der 6 segundos ou um pouquinho mais de 6 segundos é um exame de boa qualidade, tá? E é um exame que você vai ter que fazer pelo menos 2 vezes no mesmo dia. Você faz a primeira vez, você mede a primeira curva e depois você vai medir a segunda curva após o uso de um broncodilatador, porque esse broncodilatador, ele por sua vez, ele vai indicar se você tem broncoespasmo ou não. Porque muitas das vezes a primeira curva pode vir normal, porque a sua capacidade pulmonar é boa, e você está dentro do perfil da normalidade da população brasileira, mas às vezes aquele normal que você fez na primeira curva não é o seu normal. Então quando você faz uso do remédio e há uma melhora, é porque justamente aquele normal que você fez a primeira vez não é o seu normal, porque o remédio funcionou num pulmão inflamado. Então o seu normal é um pouco mais do que o resultado que você fez após o remédio, que é o jatinho, é o spray, com broncodilatador de curta duração, ou salbutamol, tá bom? Obrigado aí pela pergunta, vamos conversando, um abraço.